Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a lesão do ligamento cruzado posterior, uma lesão menos frequente do que o do famoso ligamento cruzado anterior, mas que precisa de um pouco de atenção pelas características desse tipo de lesão, os cuidados do pós-operatório e até mesmo lesões associadas que podem ocorrer na lesão desse ligamento. Então, fique no vídeo. A lesão do ligamento cruzado posterior, ela, como eu já disse, ela é menos frequente do que a lesão do ligamento cruzado anterior, né? E na grande maioria dos casos, ela vai acontecer em acidentes automotivos, por exemplo, em batida de carro, onde o painel ele se choca contra a região anterior do joelho, levando a um deslocamento posterior da tíbia e, consequentemente, a lesão do ligamento cruzado posterior. Mas isso não necessariamente é uma regra, né? Ela pode acontecer também de forma menos frequente, mas pode acontecer também no dia a dia, num entorse que pode acontecer no dia a dia ou durante a atividade esportiva, certo? Mas para a gente poder entender um pouco melhor o que é o ligamento cruzado posterior, vamos para o modelo anatômico para ficar mais fácil de a gente compreender, tá? Então aqui é uma visão posterior do joelho, ou seja, deixa eu afastar um pouco, a gente vê que é um joelho na região posterior. Aqui a gente está olhando o joelho de frente, como se fosse um joelho direito, né, de frente, e aqui a gente olha o joelho de costas, tá certo? Então esse amarelo, vamos aproximar um pouco mais, essa estrutura em amarelo é o ligamento cruzado posterior. Percebe que nesse modelo anatômico, imitando um joelho direito, a gente vê que o cruzado posterior ele se dirige dessa face medial, né, quase medial, muito próximo ao côndilo femoral medial, e ele vai em sentido da parte da frente, do sentido anterior, onde ele tem essa inserção, para o sentido posterior e lateral, se inserindo muito próximo a essa região do platô tibial lateral, certo? O que a gente sabe é que em alguns casos pode acontecer não somente a lesão isolada do ligamento cruzado posterior, mas pode acontecer também a lesão de uma estrutura que a gente chama de canto posterolateral, que basicamente é formada por 3 ligamentos, né? Na verdade 3 estruturas, porque esse daqui não é um ligamento, é um tendão, né? O tendão do músculo popliteo é uma das estruturas que forma o canto posterolateral, o ligamento popliteo fibular, né? Ou popliteo arqueado, também pode ser chamado, e o ligamento colateral lateral. Então são 3 estruturas bastante importantes na estabilidade da região posterolateral do joelho. Então vamos afastar um pouco para a gente entender onde é essa região. Então essas estruturas são bastante importantes para a estabilidade do canto posterolateral do joelho, e que na grande maioria das vezes as lesões associadas do cruzado posterior com o canto posterolateral, lesões completas do canto posterolateral, elas devem ser tratadas de forma cirúrgica, de preferência nas fases agudas, para que o paciente ele não evolua com um varo, né? Ou seja, aquele joelho que se desloca para fora e tem aquela instabilidade, o joelho se deslocando para fora, certo? Então, no caso da lesão isolada do ligamento cruzado posterior, onde em alguns casos não existe a necessidade do tratamento cirúrgico, principalmente quando o paciente não tem nenhuma outra lesão importante associada, como por exemplo a lesão do canto posterolateral, esse paciente ele pode ser tratado de forma conservadora, com um bom tratamento baseado em uma fisioterapia especializada, onde vai ter uma melhora da mobilidade, diminuição da dor, melhora da estabilidade e função desse joelho, né? Em alguns casos, onde o paciente ele acaba tendo uma instabilidade um pouco maior ou tem uma lesão associada do canto posterolateral, essas 2 estruturas acabam tendo a necessidade de serem reconstruídas cirurgicamente, né? E a fisioterapia também tem papel extremamente importante no pós-operatório. A gente tem que ter um certo cuidado, até mais cuidado nas primeiras semanas do pós-operatório do que quando a gente compara com a reconstrução, a cirurgia do ligamento cruzado anterior, né? Para que a gente proteja essas estruturas que o cirurgião reconstruiu, ao mesmo tempo que a gente devolve mobilidade e força muscular para
para esse joelho. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o posicionamento do brace, do joelho durante o dia, orientar muito bem esse paciente, evitar movimentos de flexão do joelho, ou seja, o paciente fazer um movimento de flexão, força para dobrar o joelho nas primeiras 4 a 6 semanas, né? Às vezes até um pouquinho mais, dependendo se tem uma lesão do canto posterolateral associado, evitar movimentos de rotação do joelho para que a gente preserve principalmente o canto posterolateral caso ele seja reconstruído junto com o ligamento cruzado posterior também. Certo? Que a gente sabe que o tempo de reabilitação ele pode variar aí em torno, alguns trabalhos falam de 6 a 9 meses, os trabalhos mais recentes falam de 9 a 12 meses de reabilitação, mas que vão sempre culminar na melhora da força, estabilidade, controle motor e devolver esse paciente às atividades da vida normal, sempre baseado num programa de tratamento de fisioterapia específico, individualizado às necessidades daquele paciente, certo? Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo, me siga nas redes sociais, também no Instagram e no Facebook, pode mandar mensagens que eu estou à disposição para ajudar quem tiver dúvida, certo? Até a próxima!